principal dele está ausente na seleção. Neymar não jogou ontem e jogou os 2 jogos em casa, contra o Corinthians e contra o Inter. Então, até aqui, a gente viu no planejamento do Santos o Neymar jogando em casa nos últimos 4 jogos e não jogando fora. E aí, ao final do jogo, o Cuca, que fez a sua estreia, falou o seguinte sobre a ausência do craque santista. Dá uma olhada. Na verdade, ele iria para o 3º jogo em 7 dias, e aí existiria um risco de você perdê-lo. Hoje aqui, 30 graus, um jogo às 4 horas da tarde, em cima de um jogo de quarta-feira, é muito complicado. Um jogo de pegada, de falta, de tudo que é jeito. E ele é competitivo também. Então, o que a gente pensa? Sempre estar conversando com ele, explorá-lo da melhor forma possível. E vão ter vezes que, ao natural, vai ser poupado, não só ele, como outros jogadores também, porque você jogar um jogo a cada 3,3 dias aí, você não aguenta. O problema é que a Copa são 8 jogos em 36 dias. Não dá para levar a Vila Belmiro para os Estados Unidos, México e Canadá. E lá jogos vão ser disputados, não só às 4 da tarde, mas meio-dia. O Palmeiras jogou meio-dia na Copa do Mundo de Clubes, o Fluminense jogou meio-dia, calor. Eu nunca vi um calor daqueles, e eles jogaram, e é o calor que a gente vai ter esse ano na Copa do Mundo. Então, esse tipo de situação é justamente aquilo que tem levado o Ancelotti a falar que não quer jogador que não esteja 100%. Por mais que a gente não consiga debater o talento do Neymar, porque ele é óbvio, esse tipo de situação tem feito o Neymar ficar fora da seleção, cara. É a constatação de que a decisão da seleção brasileira é correta nesse caso. Como é que você vai levar um jogador para um grupo dito de elite para disputar a principal competição do mundo sem esse jogador estar bem fisicamente, sem esse jogador estar conseguindo se recuperar plenamente de um jogo para outro num intervalo tão curto assim? Realmente, ninguém vai jogar sempre de 3 em 3 dias. Mas os jogadores que vão à Copa do Mundo com a seleção brasileira precisam estar preparados para, naquele momento, estarem dispostos a jogar de 3 em 3 dias, de 4 em 4 dias. E aí depende, né? A competição vai avançando, o intervalo entre as partidas vai ficando até menor. Geralmente das quartas para a semifinal são 3 dias de diferença. Da semifinal para a final são 5 dias. Na primeira fase você tem 4, 5 dias ali. É meio que a constatação de que a não convocação está sendo correta, está sendo por algo não só dentro de campo. Eu não estou nem debatendo o rendimento do Neymar, estou debatendo aquilo que ele consegue fazer como jogador profissional de recuperação. Já opinei aqui, repito, eu teria levado o Neymar nessa convocação, até para o Ancelotti ter mais elementos, observá-lo nos treinos, colocar alguns minutos nos jogos, ver o que ele consegue fazer, eu teria levado. Mas olhando com a cabeça do italiano, os argumentos que ele tem usado para convocar ou não jogadores, esse tipo de situação, e que é o que importa no fim das contas, não é o que eu penso, o Rick pensa, você pensa, é o que pensa o Ancelotti. Então, assim, olhando com a lógica dele, esse tipo de situação é o que está deixando o Neymar fora da seleção. Ele fez isso com o Paquetá nessa convocação, ele fez isso com o Gerson, possível convocado. Ele não quer jogador meia boca, essa é a palavra mais correta. Resumindo. Se o jogador está 70%, ele não quer, ele prefere levar um jogador com menos qualidade técnica, mas que 100% vai entregar aquilo que ele quer, com a intensidade do time dele, enfim. Eu tô com vocês, que eu acho que eu levaria também, tá? Mas como eu não sou o Ancelotti, mas os argumentos dele, pra mim, é corretíssimo. E o Coutinho foi fenomenal agora com a sua distribuição final sobre a Copa do Mundo. Se ele não tá levando agora, e se o Neymar vai ter como que eu posso falar? Esse planejamento esquemático, né, de jogar só A gente precisa entender qual é o planejamento do Neymar, né? Mas se for isso que a gente está ouvindo, ele não vai para a Copa do Mundo. Com os parâmetros colocados pelo Ancelotti, ele não vai para a Copa do Mundo. O que o Neymar está fazendo, o Neymar está se excluindo. É quase um auto-boicote. Gente, falta 2 meses para a convocação, ele não joga 2 vezes na semana. Ou ele joga em sequência... Ou em casa só jogou, né? Ou ele joga em sequência, ou ele próprio inviabiliza a convocação dele. Ou há uma conversa entre Neymar e Ancelotti, falando, eu não vou jogar esse por causa disso, por causa daquilo, explicando o porquê. Não única e exclusivamente porque só joga na Vila Belmiro ou porque é um planejamento do Santos. Aí é uma outra coisa. Agora, se for assim, aleatório, não vai jogar esse... Por que ele não falou que não jogaria em Mirassol, então? Porque
Eu quero que me desminta, mas o Ancelotti foi pra ver o Neymar. Óbvio que foi pra ver o Neymar. Óbvio. Se alguém tiver alguma informação que não foi isso, Igual, Henrique, tá tudo bem. Eu tenho uma opinião, porque não é uma informação, ninguém me disse isso e nem diria. Eu acho que o Ancelotti não foi lá à toa, ele foi lá pra convocar o Neymar. Se o Neymar tivesse jogado, feito uma partida de 80 minutos, corrido e tal, ele ia levar o Neymar. Ele não foi pra lá só pra... deixa eu observar. Ele observaria pela televisão. Ele foi pra lá pra assinar embaixo da convocação do Neymar. E ao não ir pra lá, né, ao se poupar pra jogar os jogos em casa contra Corinthians e contra a Inter, e não jogou bem em nenhuma das duas partidas, foi ali que, na minha opinião, o Neymar assinou a ausência dessa lista. Para mim, essa convicção, essa opinião, para mim, eu converso com as pessoas, ninguém me disse isso textualmente, mas é a minha conclusão. O Neymar assinou a ausência dessa lista ao não ir para Mirassol. Eu acho que ele pode ter assinado a ausência na Copa, e essa noite de Mirassol pode ser lembrada em livros de história para sempre. Pode ser. Na história das Copas, na história do Brasil nas Copas. O Ancelotti foi lá para ver o Neymar, e o Neymar esnobou o treinador da seleção brasileira. Fez uma escolha, era uma escolha. Ele tinha condições de jogar e optou por não jogar. Quando o Jorginho foi ver um treino do Adriano no Flamengo, o Adriano não foi treinar antes da Copa de 2010. Isso. Mas aí que eu te falo, isso falta um pouquinho mais de comunicação. Tudo bem, o Ancelotti tem o tamanho dele, o Neymar tem o tamanho dele, mas custa se comunicarem, custa conversar, porque assim, eu acho que, pelo menos pra mim, tecnicamente, tirando agora o Vini e o Rafinha que estão voando na temporada, o Neymar ainda é um jogador tecnicamente que pode acrescentar essa técnica na seleção brasileira. Não estou falando em fisicamente falando, estou falando em tecnicamente. Mas assim, por que não se comunicarem? Porque assim, não tem uma barreira ali, ou não pode falar com o treinador. É porque o Ancelotti não dá essa não enxerga, tá claro que ele não enxerga o Neymar com esse perfil? Tamanho, com essa deferência de que eu vou ter um tratamento diferente com ele. Não é um tratamento porque ele não avisa nenhum jogador que ele vai. Eu entendo isso me foi dito textualmente. A CBF não avisa, Hugo, eu tô indo aí ver sua partida na Neoquímica Arena. Paquetá, eu tô indo no Maracanã. A comissão vai. E é público que ela ia. Foi amplamente divulgado no fim de semana que antecedeu ao jogo que a comissão iria. E aí, depois dessa divulgação toda, veio o comunicado do Santos. Foi depois que o Neymar estava treinando normalmente, mas por controle de carga não iria a Mirassol. E aí a comissão optou por manter a ida, entendendo que era um respeito, já que ela tinha combinado tudo já com o Mirassol, um respeito aos dois clubes, e ela foi. Mas era óbvio que ela ia para ver o Neymar. Era uma coisa óbvia. E para mim, aí uma convicção, uma opinião. Ela ia para convocar o Neymar.